Olá pessoal, boa tarde. Vamos falar hoje sobre o ego. O que é o ego? E o ego nesta vida e o ego de outras vidas. Como que acontece essa interação? Como que as coisas funcionam, né? Na realidade psicológica da pessoa. Tem o ego que a gente constrói nesta vida e tem outros egos de outras vidas. Se teve outras vidas, tem outros egos, certo? Então, em primeiro lugar, eu vou explicar o que é o ego. O ego, né? O que é o ego? Em primeiro lugar, o ego é eu, você. Você é um ego. Então, cada um se vê como um ego no sentido que cada um é um eu com uma identidade. Ser um eu é ter uma identidade. Aqui não vamos entrar no ego no sentido negativo. Simplesmente o ego, assim, no sentido mesmo técnico da palavra. É o id, né? Não, desculpe. É o ego no sentido latim da palavra, que significa eu. Então, esse eu que você acha que é, como se constrói, como nasce, como se desenvolve? Ele se desenvolve, em primeiro lugar, a partir das nossas vivências em casa, com a nossa família. Então, imaginem aqui o desenvolvimento da criança. Ela não nasce numa família, ela não sabe, vamos dizer assim, de nada, né? E ela está começando a vida e começando também a entender as coisas e a si mesma. Quem vai ajudá-la a fazer isso? Os pais. Em primeiro lugar, a mãe, né? Porque é a pessoa que está mais próxima dela. Pode ser até a babá, na verdade, né? Pode ser a creche. Enfim, as pessoas, quanto mais próxima, vão ter uma influência maior, mas todas as pessoas em volta dessa criança vão ensiná-la a respeito de quem ela é. E vão fazer isso não porque elas são experts em psicologia. Elas vão interpretar os comportamentos da criança de acordo com suas crenças, que podem ser péssimas, limitantes. Então, quando eu olho para uma criança e interpreto aquele comportamento como birra, eu estou colocando aí uma etiqueta em cima dela, estou definindo aquele comportamento com tudo aquilo que implica isso. Porque a criança vai se achar, então, que a sua necessidade é uma birra, ou seja, uma coisa inútil, uma coisa... Ela está sendo prepotente, ela está sendo exigente à toa, é um mimo que ela está querendo que ela não está conseguindo. Eu posso olhar para aquela criança que está manifestando um comportamento que outros chamam de birra e ver que a criança tem uma necessidade real que não está sendo atendida. Ou então, a criança tem uma necessidade real que não está sendo atendida há muito tempo, e ela, como não sabe se entender, porque ela precisa do olhar do adulto, ela desvia aquela necessidade para uma coisa de menor importância, que é a coisa que o adulto consegue reconhecer, porque geralmente os adultos são mais estúpidos do que as crianças pequenas. Eles não entendem e reduzem a criança a um punhado de interpretações dadas muito limitantes. Então, muitas vezes a criança está com uma necessidade muito mais profunda que ela não consegue expressar, e como no mundo dela, por exemplo, só existem aquele grupo de palavras para falar sobre necessidade, ela tem que usar uma delas, que é necessária e é pequena comparada à necessidade dela. Então, a necessidade profunda dela nunca é satisfeita, portanto, ela chora mais, portanto, ela precisa mais, portanto, ela está mais incomodada, irritadiça, infeliz e assim vai. Este é só um exemplo para dizer o ego, ou seja, a tua identidade como pessoa, quem você é, aquela identidade que quando alguém te pergunta como você é, você vai falar, olha, eu sou assim, assim, assado, eu tenho esse comportamento, acredito nisso, eu tenho essas reações, isso tudo. Isso tudo é uma interpretação, não foi assim que Deus te fez, assim, desse jeitinho e te colocou naquela família, não. Você se tornou isso.
se tornou isso a partir das coisas que a tua família disse que você era. Disse, te fez sentir, te fez perceber, a partir dos olhares, da falta de olhares para certas coisas, da falta de palavras, da falta de comportamento e dos comportamentos, e etc, etc. Tudo que se faz e que não se faz. Tudo que se diz e que não se diz. Tudo isso tem um efeito, é uma comunicação e tem efeito sobre a criança. Então a criança cresce com algumas coisas racionais na cabeça dela. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que eu soube que ele falou para a analista dele, né, que ele era levado, né? Ele era levado quando pequeno. Agora, eu conhecendo pouco, mas não conhecendo o suficiente de algumas características dele e da família, eu não acho que ele era levado. Levado foi uma forma de diagnosticá-lo pela mãe para controlá-lo. Que esse era o principal objetivo dela. Ele é um menino buoníssimo, na verdade. É um menino buoníssimo que estava precisando, talvez estava, enfim, um menino de 5, 6, 7, 8, 9 anos, né? Mas ele foi etiquetado assim porque é controle. Então ele se acha ainda assim. Então ele tem uma visão distorcida de si. Ele pode ter tido comportamentos levados, talvez em resposta a algumas coisas dos adultos, como muitas crianças. Então, é isso. Aí a pessoa se acha isso e aquilo e fica presa. Então, o ego se constrói nessa... É como uma livraria, uma estante cheia de livros com coisas que você é. Tanto no plano racional, quanto no plano irracional, comportamentos, emoções, etc. E você se apega a isso, você acha que é isso. E tudo que passa por você, que te acontece dentro ou fora, é interpretado dentro daquele conjunto de livros, que é um punhado, geralmente muito pouco, diante de tudo aquilo que a gente é muito mais. Agora, junto com tudo isso que a pessoa acha que sabe, pode repetir, né? Ou então que eu sou mimada, ou que eu sou medrosa, ou que eu sou isso, ou sou aquilo, a pessoa também carrega, isso que é o pior, uma série de vivências que não estão expressas em palavras, mas que marcam, é a marca d'água profunda da sua psique. E aí todo o trabalho terapêutico vai ser para identificar quais são as coisas, para ir desconstruindo as coisas que falaram de você, te ensinaram a acreditar que você era, e você acreditou, e você repete, e leva adiante isso para a vida fora, e que te limitam. Então, o ego é um conjunto de conteúdos. Eu sou isso, eu faço aquilo, eu tenho essa reação, eu tenho medo, eu não tenho, tudo conteúdos, não é nada mais que um conjunto de conteúdos, com crenças, com apegos, com desejos, com objetivos, tudo isso. Agora, o trabalho analítico que eu faço, que é o trabalho pós-junguiano de Silvia Montefoschi, vai desprendendo esse ego dessa identidade, porque é feita de conteúdos que foram condicionados, despoluir esses conteúdos para ver realmente o que é meu, o que não é, né? O que me pertence e o que não, para tornar o ego uma função de relação com o mundo, com as coisas, com a gente, com internamente, e não um conjunto de uma estante com um punhado de livros, porque isso tudo fica datado, é atrasado num tempo. A gente vive e a gente evolui, deveria. E não tem como evoluir ficando presos às coisas que a gente aprendeu, o que acha que a gente é. E repito, o pior não são as coisas que a gente conscientemente fala que é, são as coisas que a gente sente, que nos condicionam de dentro a
a ser, a perceber a vida de uma certa forma, a perceber a gente de uma certa forma, a perceber certas inseguranças ou certas forças não reais, e etc, etc. É esse lugar, e esse lugar geralmente está impregnado da relação com a mãe, que é uma das mais complicadas da vida. Então, o ego, na psicanálise pós-junguiana, ele se transforma numa função, uma função. Ou seja, eu posso falar dos meus conteúdos, eu posso identificar até um preconceito meu vindo dos meus hábitos. Todos nós temos hábitos, né? Crescemos num determinado lugar, temos certas preferências, mas sem dar a essas crenças e até esses preconceitos um valor tão grande, porque eu não estou apegada. Isso não me define. Mas, como eu cresci num determinado ambiente, eu entendo o que quer dizer isso. É como dizer, eu vou continuar gostando do sorvete de baunilha, né? E assim eu vou preferir certas coisas, eu vou preferir certos lugares, eu vou preferir certas pessoas, mas eu não me identifico tanto e eu estou aberta ao resto. A minha identidade não depende mais dessas coisas. Isso é uma libertação gigantesca. A gente então consegue ter um ego no sentido de uma construção de conteúdos ao longo da história, que compartilhamos, na verdade, de alguma forma com o mundo inteiro, com todas as pessoas daquele ambiente, né, daquele lugar social, cultural, mas ao mesmo tempo a gente consegue poder estar acima disso e além disso. É um trabalho muito difícil, na verdade, profundo, mas extremamente libertador. Então, quando o ego vira uma função, que é já o caminho que Jung aponta, e a gente vê isso na apostila, pessoal que está na formação aqui, na apostila do Básico 1, a gente vê isso. Montefoschi mostra isso. Para Jung, a estrutura do ego, né, é uma estrutura de funções, não são definidas, não são conceitos metafísicos fixos. Então, é uma função que a gente usa. Aí a gente entra, desculpa, essa luz tá bem... A gente entra na vida passada. Na vida passada teve uma outra pessoa, que não é você, é essa você agora com esse ego. É isso que eu quero dizer com esse ego. Crescido, sei lá, naquele lugar, com aqueles pais, com aquela cultura, com aquela religião, sei lá mais o quê. Mas é sempre você de alguma forma, porque é o espírito. Então, aquele ego, ele teve a sua história, teve as suas coisas, não fazia psicanálise, e não fazia psicanálise, não fazia autoconhecimento, muito provavelmente, porque, né, a menos que não tenha sido, assim, bem sortudo, mas não fazia. Então, cresceu com determinados valores, e histórias, e conflitos, e brigas, e perda, e amores, e ódios, né, como muitos, como sempre. Então, como é que esse ego está hoje presente na nossa vida? Nesse nosso ego, como que as coisas se relacionam? Esse é o grande X da questão. Como que as coisas se relacionam? Por quê? Quando a gente fala em vidas passadas, a gente, na verdade, só está falando daquelas vidas, só está se referindo, faz sentido, e na verdade a gente está literalmente só apontando, querendo saber daquelas vidas que fazem sentido hoje. Por quê? Porque elas têm uma interferência no hoje. E não tem uma interferência no sentido que simplesmente estão perturbando. Não, o teu ego de hoje, e aí voltamos atrás, é sim o fruto da construção dessa família. Mas não só. Você já nasceu com características tuas, com traços, com conteúdos teus. Você já nasceu, só que você estava sem saber, como ainda está hoje, sem saber desses conteúdos das vidas passadas. Mas eles estão aí. Eles entram nos sonhos, se manifestam nos sonhos, nos teus sintomas físicos e não físicos, nas suas relações. Eles estão todos aí. É só você que não sabe. E ao não saber, você não tem poder nenhum de resolver nada.
e você é só vítima da repetição das situações não resolvidas. Grande questão é que tem situações que não foram resolvidas e que a gente, por isso que elas estão presentes e que cabe hoje a gente resolver. Então, aqueles conteúdos com os quais você já nasce, novamente, como você se percebia, o que você achava de você, a cultura de onde você vem, as histórias de vida que você passou, as relações que você teve, como você terminou aquela vida, se você estava bem, se você não estava, né? Se foi uma morte traumática, se foi um fim deixando um monte de coisas pendentes, tudo isso está aqui. A bebezinho não sabe de nada. Mas ele vai. O bebezinho não é só a racionalidade, senão ele nem existiria, né, gente? O bebê é um ser. E esse ser continua existindo aí em você. Mesmo que você tenha uma racionalidade, você acha que é racionalidade, coisa nada. Você é muito mais do que isso e muito mais complexo. Então, esse ser, ele responde aos sinais que recebe, mesmo sem entender, e ninguém está entendendo, obviamente. Então, aquilo que uma criança age não é simplesmente a ação do ego dela, desta vida, que é um ego, inclusive, em construção. Ela não sabe muita coisa ainda. Então, o que acontece? Na adolescência, que é o momento em que a gente estaria se desprendendo, começando o processo, né, de se desprender da família, na adolescência é que começam os sinais, a gente a perceber sinais daquilo que a gente quer fazer na vida, de onde a gente vai, muitas vezes até antes. E aí depois da adolescência, a criança, o jovem já está estragado pela família, pela mídia, e aí já acha que tem que ser engenheiro, mas não era isso, na verdade, que estava nele. Mas mesmo assim, o que é que estava nele? O que ele precisa fazer na vida está começando a vir à tona nesse período da vida que é a adolescência. E tem sonhos muito significativos nesta época. Infelizmente, não temos como pegá-los porque não tem conhecimento, as pessoas não sabem dessas coisas e passa batido e a pessoa fica sendo arrastada pela vida, pelas questões da vida e não se entende, não sabe por que acontecem as coisas que acontecem e vai assim vivendo como um joguete no meio das coisas da vida. Mas o ego da outra vida, que não é só um, geralmente é muito, né? São realmente muitas, e não são todas vozes diferentes, porque é sempre você. E esse você tem um fio da meada, que é o que precisa encontrar nesta vida. O que precisa encontrar nessa vida é esse fio da meada que perpassa as anteriores e que marca o sentido desta. Isso que é muito importante. Não são os fatos específicos, mas o fio da meada, o que é o ponto que eu preciso hoje resolver, que eu estou levando de vida após vida. Então, eu vou citar um caso, eu citei já o caso da mulher que, vou citar, assim, da mulher que não conseguia se separar, tem uma live sobre isso, a mulher que não conseguia se separar. Mas o que eu quero falar melhor não é tanto de situações da vida que a gente não consegue resolver. Isso eu vou falar mais de um outro caso mais para frente. O que eu quero apontar é para a ambiguidade. Vocês já perceberam a ambiguidade nas suas mães, nos seus pais, irmãos, amigos, maridos, mulheres? A ambiguidade. Ambiguidade significa que a pessoa parece boa, a pessoa fala uma coisa que parece sincera, a pessoa faz coisas que parecem sinceras e ela de fato faz, mas tem alguma coisa que tá fora, tem alguma coisa estranha, tem alguma incongruência, inconsistência, tem contradições. E quanto mais próxima for a pessoa, e se for mãe, então nem se fala, é muito sutil, porque
entra muito profundamente na gente a relação com uma pessoa querida. Então a gente fica muito cego. Só que quantas vezes não fica com um gosto amargo? Tem alguma coisa que falta. Palavras estranhas que saem de vez em quando. E não é acaso, gente. É só observar ao longo dos anos. Observa ao longo dos anos o que acontece. Isso é interferência. É interferência do ego da outra vida. É interferência. Então, é literalmente como, se você está, eu já fiz esse exemplo, então vamos lá. Você tem um livro, você é um livro. Você é um livro, mas não você só, esse ego de hoje. Todas as pessoas que você foi e formam um livro, né? E muito mais. Mas vamos fazer um livro. Então, imaginem que eu pego uma página do livro, e essa página, porém, é como se ela tivesse uma transparência, e dá para ver alguma coisa da página que tem atrás. Então, você está lendo bonitinho, e está tudo fazendo sentido, mas aí você vê outras palavras, tem uma outra história, porque enquanto que você está lendo aqui, nas entrelinhas, você lê outras coisas. Mas não está claro, então a tua racionalidade fica com as palavras que você lê. E o teu ser, mesmo o ser lá do bebezinho, o seu das quantas, fica com outras sensações estranhas, que não batem com aquilo que você racionalmente percebe, vê e acha. Não batem. Obviamente, como você não se valoriza, né? Como você duvida de você, como você não sabe o que pensa, né? Porque você é a errada da história, não é você a errada da história? Óbvio que você é errada, tua mãe vai ser errada, teu namorado. Não, é você, não é? Aí você duvida de você, deixa pra lá. E o tempo vai passando até que, desculpa a expressão, uma merda acontece. É assim que acontece. Então, o que é? Eu tinha uma história aí de um cara com quem eu estive, que eu tô contando isso num livro que vai sair daqui a pouco, o mesmo ex-marido, e a mãe dele, era engraçado o negócio, porque ele era assim um cara complicado, ele era assim levado assim, terrível. E, bom, eu conheci já mais velho, já com 35 anos, mas aí eu fiquei notando que a mãe estava muito em cima dele, porque era o último filho, caçulinha, complicado, né? Complicado, que faz sempre coisas, sempre está em problemas, e os filhos não estão bem, não sei o que lá. Mas a questão é que a mãe fazia coisas para ajudar que acabavam prejudicando. Coisas para ajudar com os filhos dele, o casamento dele antes de nós, ele mesmo, e acabava prejudicando. Ela fazia o papel da santa, como muitas mães, né? Vítima, santa, querendo bem, super católica, inclusive super católica. E ele era atrapalhado, e ele bebia pra caramba. Então é fácil dar a culpa para ele. É fácil, ele é um alvo perfeito, ele se oferece, e ele era um idiota também por isso, se oferece como alvo perfeito. E atrás dele dá para esconder toda podre, porque ele já faz um monte de merda. Mas eu fiquei observando, e aí eu notei que com uma mão ela ajudava, basicamente, e com a outra mão ela prejudicava. Teve um dia em que ele estava muito bêbado por causa de um fato sério que aconteceu, e ele ficou muito transtornado, como eu também estava. E aí a mãe ligou, porque a mãe era responsável desse fato sério, ela que fez a coisa feia. E aí ela liga, e ele, bêbado, falou com a voz mais sincera que eu ouvi dele na vida. Ele falou: mãe, você me fudeu a vida inteira, mãe. Por quê? Muito sincero, assim, de tocar direto o coração. A mãe desconversou, ou tratou como um bêbado qualquer. Isso é preconceito, não só preconceito, isso aqui é malandragem dela, psicológica,
porque ela fez isso mesmo, e é o preconceito. A pessoa está bêbada, mas ela pode falar coisas verdadeiras. O teu coração consegue sentir? Então, eu percebi. Ela desconversou, tratou como um bêbado, não respondeu, mas aquilo ficou gravado em mim. Aí eu fiquei observando mais e mais e mais. Acabei me separando e essa história não conseguia resolver, né? Até que, já passaram-se vários anos separada, até que, mas em contato mais ou menos e tal, até que eu cheguei nas vidas passadas. Aí nas vidas passadas eu descubro finalmente a história por trás da história. A história por trás da história é que essa mulher, que hoje, que naquele momento era mãe dele, foi inimigo dele, que ele matou, porque esse inimigo o pegou traiçoeiramente e o matou. Esse era um nativo norte-americano, eu era a esposa dele, um nativo norte-americano, e que foi reclamar, né? Reclamar no sentido que foi pedir prestação de contas, né? Assim, de invasão de terra por um branco das tantas aí, em inglês branco, e foi se apresentar para falar. Mas os índios geralmente são mais nobres do que os brancos, né? É isso que eu penso ainda. Então ele não chegou para fazer guerra, ele chegou para se apresentar, para encarar o cara, e deixou seus guerreiros longe, né? Em volta. E ele foi sozinho. Chega lá, o cara o trata como o quê? Como um bárbaro, né? Um selvagem. Os índios são selvagens, e o despé, sei lá, bate a porta na cara dele, enfim, tem um bate-boca lá, e o índio vai embora, e esse cara, porém não contente, pega a espingarda e atira, e nisso os outros guerreiros começam, né, a guerra, começam a atirar. E tem uma luta entre os dois, o índio e o branco. Quem ganha é o índio, graças a Deus. E aí vocês veem o meu preconceito, porque eu fazia parte dos índios e eu prezo muito os nativos americanos, então aí é um preconceito. Não são todos bons, mas eu sei disso e me dou o direito de continuar assim, porque também enfim, encontrou outras coisas que aconteceram comigo lá. Então, esse cara nasceu do inimigo que o matou. Não, que ele matou e que morreu cheio de ódio. Mas o matou traiçoeiramente, e traiçoeiro continua a vida inteira. Então, ao mesmo tempo em que tem uma tentativa, porque eu acho que teve uma tentativa verdadeira de fazer o bem, de resolver a situação, né? Ao mesmo tempo tinha um ódio, um rancor, um preconceito tão grande que não permitiu que isso acontecesse. Aí, enquanto isso, não sei o que mais aconteceu com esse homem, né, ao longo das outras vidas. Eu sei que quando eu encontrei, ele já tinha vendido a alma ao diabo, no sentido que ele, bom, talvez por ter crescido nessa família, sei lá, mas o fato é que ele era, depois eu entendi a história, eu entendi também que ele era o típico índio que se vendeu aos brancos, né, e que renegou a própria origem. E eu não. Então, eu era aquela que tinha que ser integrada no mundo, que era um mundo podre da família dele, muito de baixo nível. E eu não fiz isso, inclusive me separei e levei nossa filha embora disso. Então, é um rolo danado, mas me explica, uma vez que eu consegui entender a história, foi então que eu descobri as vidas passadas, porque tudo que eu conhecia de psicanálise não resolvia isso, nem a questão do alcoolismo. Então, preciso entender o que está por trás. Aí descobri quem eram os irmãos, todo um conjunto de situações, o conflito. E é muito sério, porque os brancos ganharam, afinal das contas. Eu vi 2 vidas em morte, entendeu? Enfim, massacre. Então, cada um depois vai desenvolvendo a forma de entender os fatos que acontecem.
Não é só o fato, é como a gente depois, como eu naquele tempo entendo aqueles fatos. Então, quando eu trabalho com vidas passadas, eu preciso entender o ego daquela pessoa que você era naquele tempo, não basta ver hoje. E não basta olhar com os olhos de hoje, porque é outra cultura, é uma outra realidade. Então, a gente tem que, na verdade, fazer literalmente a análise daquela pessoa que você foi lá, para entendê-la com a ajuda da pessoa que você é hoje. Mas isso é um trabalhão mesmo, mas é um trabalho que vale muito a pena, porque qual é o resultado disso? Amplia a tua própria personalidade nesta vida, te permite novamente dar mais um salto. Como eu disse antes, o ego vira uma função ainda maior, no sentido que ele se desprende não só dos conteúdos dessa vida, da tua identidade com a mamãe e o papai, e a cultura da qual você vem, apesar de você não abandoná-la por completo, mas não é assim o que te define. É quase como você é brasileira, é italiana, é australiana, o que for, você é aquilo, mas ao mesmo tempo você é do mundo. Você sabe estar no mundo, você é cidadã do mundo. Para mim, do ponto de vista social, isso é o objetivo global. Não ter patriotismo, não ter nada disso, somos do mundo, é cosmopolitismo total. Essa é a minha visão. Então, você imagina o ego desprendendo-se do mundinho no qual ele se identifica para se abrir para o processo dele mesmo de desenvolvimento. A mesma coisa acontece com a outra vida. Agora, o problema é claro que quando a gente tem uma outra vida, tem uma que está precisando ser trabalhada, é porque tem um trauma. Aí cada um vai ter o seu tamanho. Mas, por exemplo, no caso deste homem, imagine o trauma. Você está com uma mãe, cresceu numa família toda católicazinha, você é de fato problemático, né? Você tem algumas coisas assim. Você é taxado assim, cresce assim, numa família em que é desestruturada, porque o pai era alcoólatra e a mãe é uma hipócrita. E a tua mãe, dentro de todo o negócio do catolicismo, e a tua mãe. Aí você vai fazendo filho, se atropela na vida, é muito difícil, nunca fez terapia direito, enfim, é muito difícil. Mas esse é o trabalho. Porque aí você vai literalmente curando, porque essas coisas vão se repetir. Eu já vi isso. Vai se repetir tudo. Em outras formas, de outro jeito, mas não se repetir a situação, mas aquela prisão emocional, cognitiva, evolutiva, vira uma prisão e você fica em círculos. Tá escurecendo aqui, gente? Eu vou parar por hoje. A gente se vê na segunda com mais uma live sobre a psicanálise isso é psicanálise multidimensional. Um abraço a todos, uma boa noite e um bom final de semana.